Malcadianos, malcadianas e malcadianes, tudo bem com vocês? Sentiram nossa falta? Eu espero sinceramente que sim. E é com muita empolgação que voltamos com um episódio bem especial para vocês. Então, galera, hoje abordaremos uma temática extremamente importante, que é o protagonismo feminino na arte. Por isso, entrevistamos algumas mulheres que já expuseram suas obras aqui no museu e que têm muita história para contar. Isso mesmo, Laila. Nós, as malcadianas, convidamos vocês, ouvintes, a refletir sobre a importância da representatividade feminina na arte e o papel do MAUC como Museu de Arte Universitário em dar visibilidade às nossas artistas mulheres. E além dessas discussões, Gil, também é legal situarmos a galera que nos escuta sobre o que vem acontecendo aqui no MAUC durante esses meses de julho e agosto. O museu recebe não uma, mas 2 exposições temporárias lindas demais e com histórias mais belas ainda. São elas Gravar os Sonhos no Mundo, individual do mestre João Pedro do Juazeiro, e a outra é Entre Linhas e Agulhas, rendas que contam histórias do Ceará, que foi pensada pelo grupo Mulheres do Brasil. Entrevistamos artistas, curadores e alguns visitantes das exposições. E é claro, contaremos todos os detalhes para vocês. Então, fiquem ligadinhos e conectados, que tem coisa forte vindo aí. Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Sem de nada não, mas se prepara. Vem aí uma coisa muito forte. E não para por aí. Durante as férias de julho, com o projeto Férias no MAUC, nosso museu esteve empenhado em trazer arte, diversão e cultura para os nossos visitantes. Mais pra frente, a gente atualiza vocês do que rolou nesse período. Então, vem com a gente! Eu sou a Aline Basso, sou professora do ICA aqui da UFC e sou colaboradora do MAUC, né? Tenho um trabalho artístico que tem também uma relação muito forte com o MAUC. Então eu tenho várias relações com o MAUC, não só como professora, mas também como artista. O MAUC foi um espaço importantíssimo para mim, tem sido ao longo desses anos, tanto pela minha atuação com o programa de desenho, né, quanto pela minha exposição principal que eu fiz, que foi em permanências, que foi o estudo da minha tese de doutorado, e foi muito importante ter exposto nesse museu. Além disso, participei também em outras exposições com mulheres, em 2 exposições com mulheres, né, que foi Imersão no Gênero Feminino, que foi uma exposição belíssima e é um espaço importantíssimo para nós mulheres. E depois participei da exposição do Acervo das Mulheres do MAUC, que também mais uma exposição que eu julgo ser importantíssima para a arte de Fortaleza, né, a arte do Ceará, porque mostra um pouco dessa produção feminina e da potência da arte feminina na cidade de Fortaleza. Então, assim, eu só tenho a dizer que o MAUC para mim é uma segunda casa e que é um local que eu tenho um grande carinho e um grande reconhecimento pelo seu papel, não só na minha vida, né, na minha vida artística, profissional, mas também na vida de muitas outras mulheres. A discussão sobre representatividade e empoderamento feminino não é nova, mas nunca sai de pauta. Vamos lembrar que num passado não tão distante, as mulheres não podiam sequer exercer o direito do voto. Então, inserir-se no espaço artístico, que, como muitos, é dominado pelo sexo oposto, não foi e não é uma tarefa fácil. A partir da década de 60, quando o movimento feminista entrou em ascensão, as mulheres começaram a conquistar mais espaço no mercado de trabalho, na arte e na cultura, e na sociedade como um todo. Hoje temos várias mulheres que fizeram história no meio artístico. Tá aí a Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, ícones da primeira fase do movimento modernista brasileiro que não nos deixam mentir. Pois é, Gil. Essas 2 artistas são muito icônicas realmente, sendo até hoje inspiração para muitas meninas e mulheres artistas da nossa geração. Entretanto, apesar de as mulheres terem conseguido adentrar e deixar sua marca no espaço artístico, a subrepresentação de figuras femininas na arte, infelizmente, ainda é realidade. Segundo pesquisa, realizada pela agência de notícias AFP, o Louvre, um dos museus mais visitados do mundo, tem apenas 25 mulheres referenciadas no universo de mais de 3.000 pinturas. Pois é, galera, inverter as figuras masculinas que dominam a história da arte é uma tarefa complexa, e o processo é lento, mas muitos museus já se propõem a ser espaços mais representativos e atuantes nessa pauta. Exposições de mulheres sensacionais já estiveram em cartaz no nosso museu e algumas de suas obras de arte fazem parte do nosso acervo. Como exemplos recentes, podemos citar as exposições Adjetivo Feminino, exposição coletiva realizada no ano de 2020 e Imersão no Gênero Feminino, realizada no ano de 2022, tratando a respeito das grandes crises ambientais e a condição feminina em tempos atuais.
É aí que entra o projeto Pesquisando e Conhecendo o Malc, que atualmente está concentrado nas mulheres que compõem o acervo do museu. Nós trouxemos a Ana Júlia, bolsista do projeto, que inclusive já participou do primeiro episódio do podcast para dar uma palavrinha com vocês sobre o assunto. A planilha Mulheres do Malc é resultado da nossa pesquisa que estamos realizando desde o ano passado, em 2023. Ela é composta de 2 apas, uma de artistas femininas e outra de representação da figura feminina em obras de arte. Na segunda, estão representados artistas de todos os gêneros. Na primeira, nós temos artistas apenas mulheres, são 58, mas que compõem apenas 210 obras, um número que equivale a menos de 5% do acervo do Malc, que consta com mais de 6.500 obras, o que mostra uma triste realidade da presença das mulheres, tanto no acervo como no mundo da arte no geral. E ainda falando sobre o acervo do nosso museu e as mulheres artistas que aqui já expuseram suas obras, não podemos esquecer também de mencionar as incríveis exposições Revolver e Design por Mulheres, que foram pauta do nosso primeiro episódio. E agora, o museu recebe em agosto mais uma belíssima exposição, a Entre Linhas e Agulhas, rendas que contam histórias do Ceará. O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Grupo Mulheres do Brasil, como já mencionamos. Tendo em vista essas exposições, o Malc se mostra como um espaço de apoio e reconhecimento às artistas femininas, e procura mudar o ideal errôneo e enganoso que ainda perdura no mundo da arte, de que as mulheres são apenas musas inspiradoras, quando, na verdade, as mulheres também produzem, estudam, debatem e fazem a curadoria de arte. Além disso, o museu também traz a preocupação de se oferecer como um local seguro às mulheres artistas, para finalmente compensar a falta de representação feminina, mesmo nas mostras que se pretendem ser universais, mas que na verdade expressam majoritariamente a perspectiva masculina. Aceita porque dói menos. Olha que deboche. De longe falam alto, mas de perto tão pequeno. E já que estamos falando de representatividade feminina, aposto que vocês ficaram curiosos sobre a exposição das rendas, né? Relaxem, nós vamos contar tudinho pra vocês. Criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos, o projeto Mulheres do Brasil tem o propósito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. E é com essa motivação que surge a exposição Entre Linhas e Agulhas, rendas que contam a história do Ceará. Com a curadoria de Ethel Whitehurst, a exposição visa homenagear a tradição ancestral e a inovação na arte das rendas cearenses, destacando as habilidades e a criatividade das artesãs locais, com o intuito de fomentar o turismo cultural na região e promover a valorização do patrimônio cultural cearense. Confiram agora uma breve entrevista com a coordenadora da exposição. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Anete de Castro. Eu sou líder do Núcleo Fortaleza do Grupo Mulheres do Brasil. E é o Grupo Mulheres do Brasil que está promovendo a exposição. Para entender quem somos nós, esse grupo tem 11 anos. A gente começou com 11 mulheres. A gente começou com 40 mulheres. Que recebemos um desafio para a gente contribuir um pouco mais com o protagonismo feminino para melhorar o Brasil, em todos os sentidos. Essas 40 mulheres hoje são 130 mil mulheres em todos os estados do país e em 25 países no exterior. E, basicamente, a gente assume causas que possam melhorar a igualdade social, melhorar a vida, em geral, das pessoas aqui no Brasil. Causas como violência contra a mulher, empreendedorismo, saúde, educação, esporte, cultura, desigualdade racial, refugiados. Então, a gente tem várias causas e, ao redor do país e do mundo, as voluntárias, elas pegam as causas, pegam projetos e elas trabalham isso na sua região. A gente gostaria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre a exposição. Bem, então, a gente há 8 anos, a gente abraça o artesanato, a gente vai para as comunidades, a gente apoia os artesãos e as artesãs de todas as formas possíveis, gestão de empreendedorismo, curadoria, qualidade e etc. E promovendo o artesanato no Brasil e até ao redor do mundo. Durante a pandemia, a gente percebeu que realmente os artesãos tinham parado, porque a maior parte do artesanato é vendido para turista. Nesse momento, a gente estava fazendo doação, primeiro de equipamentos de saúde, para a gente melhorar a vacina, mas a gente
ajudou muito, se todo mundo se lembra, cestas básicas, porque todo mundo passou muita fome. Mas chega um momento que a gente diz, puxa, a gente está doando cesta básica, mas os nossos artesãos estão parados, então a renda parou. Não só a renda, mas a renda financeira também parou. Então a gente montou um projeto e, juntamente com a Magalu, a gente recebeu um aporte para a gente criar um e-commerce online de artesanato, que chama-se Terra Artesã. E Terra Artesã foi criado durante a pandemia, a gente foi comprando o artesanato das nossas artesãs, a gente focou em várias associações, justamente para essas pessoas voltarem a produzir, voltarem a gerar renda para elas mesmas. E a Terra Artesã hoje é um e-commerce, mas também é uma plataforma para valorizar e divulgar os nossos artesãos. E é por isso que esse projeto, na realidade, ela nasceu na pandemia. A gente disse que a gente tinha a obrigação não só de fazer um e-commerce, mas também da gente divulgar mais. E a gente deu entrada num projeto da Lei Rouanet, mas infelizmente o nosso projeto só saiu no final do ano passado, mas tudo bem, agora está se realizando. Então, o objetivo era a gente dar visibilidade e valorizar as nossas rendeiras, aquelas pessoas que estão por detrás daquela renda, a vida daquelas pessoas, para que elas pudessem serem vistas como empreendedoras, como artistas, mas como pessoas que geram renda nas suas próprias comunidades. Então, essa é a ideia do projeto, nasce com a renda do Ceará, depois a gente vai para outras coisas e a gente quer abraçar todos os estados do país através do Grupo Mulheres do Brasil. E essa é a primeira vez que a exposição vem a público? É a primeira vez. A gente criou a exposição, nós mesmos, a gente contou com vários especialistas, a Isabel Gurgel, a Ethel Whitas, que há 40 anos trabalha com renda aqui, e várias outras pessoas. E nas nossas pesquisas, a gente percebeu que tinha acervos de renda que não eram vistos. Um aqui no Malc, um acervo muito lindo de renda que ninguém vê normalmente, ou não tem como ver. A gente foi para o caso de José de Alencar também, onde a renda também está sendo toda classificada e a gente está preparando ela para serem vistos. O próprio SEART, então a gente sempre teve o apoio do governo, inclusive vários artesãos que a gente treina são certificados pelo próprio SEART. Então a gente recebeu o acervo também do SEART e aí a gente foi construindo aquilo que a gente entende que é a vida da artesã, do artesão empreendedor aqui no nosso estado. A gente queria saber quem são as artistas que fazem parte dessa exposição e como o Malc agrega na valorização dessas artistas. Bem, as nossas artistas são as nossas rendeiras e é isso que a gente tinha como objetivo. Para a própria rendeira não ser visto simplesmente como aquela senhora que está atrás de uma almofada fazendo bilo, mas ela ser vista como, primeiro, uma pessoa de cultura, uma pessoa de arte e uma pessoa que, dentro da sua própria comunidade, ela consegue gerar renda, ela consegue ser empreendedora, ela consegue criar família e ela consegue passar essa cultura e passar essa educação para outras pessoas. A nossa preocupação é que isso passe para as outras, certo? E é por isso que a gente quer que a rendeira mesmo seja vista. Então, nossos artistas nessa exposição são as nossas rendeiras. Você tem alguns nomes para falar para a gente? São quantas, mais ou menos? Sim, a gente está usando várias comunidades. Então, na abertura, a gente vai estar trazendo a Associação de Rendeiras de Iguape e a Mana, que é uma rendeira que está com a gente há muito tempo. Ela vai estar aqui com a gente, provavelmente ela vai estar falando para as pessoas que estão aqui na abertura. Muito obrigada. A gente queria que você desse um recadinho para os ouvintes do podcast, pode ser? A gente vai fazer uma abertura com muito carinho, uma abertura bem da nossa região, para que as pessoas possam, primeiro, conhecer a gente, saber por que a gente está fazendo isso, e para poder conhecer as nossas rendeiras e ver como é que é a renda aqui no Ceará, mas essa arte, a gente vai ver a renda como arte, como um quadro que normalmente vocês veem quando vocês vêm para o museu, mas a gente também vai montar o espaço da rendeira, então você vai poder entrar dentro de uma sala que vai ser o espaço da rendeira, com tudo aquilo que a gente enxergou ao longo das nossas pesquisas, que é visto e é muito lindo. Aí você vê a rendeira na sua cadeira, na sua rede, com o seu santuário e com as pessoas todas ao redor, e também vai ser interativo, então podem trazer as crianças para que eles possam mexer e tocar. Realmente a gente vai permitir tocar, pegar e saber o que é fazer renda. Muito obrigada, Nete, pela sua participação. A gente gostou muito de te receber. Que bom, gente. E ainda falando de exposições incríveis,
Durante todo o mês de julho e indo até o dia 9 de agosto, o Malk apresentou a exposição Gravar os Sonhos do Mundo, que homenageou e comemorou os 60 anos do mestre da xilogravura, João Pedro do Juazeiro, enfatizando a sua trajetória e seus trabalhos de referência. Com curadoria de Isabel Gurgel, Nícia Borma e Túlio Para Campos, a exposição conta com matrizes e estilos impressos em diferentes formatos, além de instrumentos de trabalho, folhetos de cordel, manuais e livros, num grande ressalte ao longevo e importante trabalho do artista, que é referência na nossa arte popular. Nascido em Ipaumirim, no ano de 1964, João Pedro foi criado na cidade de Juazeiro do Norte. Iniciou-se no campo das artes primeiramente como poeta cordelista e há cerca de 25 anos trabalha com xilogravura. Em 2019, foi reconhecido como mestre da cultura em xilogravura e literatura de cordel. Suas obras são inspiradas em aspectos do imaginário popular, das raízes culturais e da religiosidade. O artista popular veio morar em Fortaleza no ano de 2000, devido ao convite do professor Gilmar de Carvalho, e atuou durante 12 anos no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, ensinando sua arte para alunos e professores. Com o intuito de conhecermos um pouco mais da exposição e da história do próprio João Pedro, entrevistamos a curadora Isabel Gurgel. Olá, ouvintes do podcast do Museu de Arte da UFC. Meu nome é Isabel Gurgel. Eu me reconheço sobretudo como uma leitora. É esse o meu lugar de preferência no mundo. Eu estudei jornalismo na Universidade Federal do Ceará e venho trabalhando no cruzamento das artes com a comunicação. E agora, em 2024, nós estamos fazendo aqui no Malk uma exposição que celebra os 60 anos do mestre da xilogravura João Pedro do Juazeiro. É uma curadoria que nós realizamos com o Túlio Para Campos, que é artista e designer, e a Nícia Borma, que é arquiteta, paisagista e também uma artista visual. Porque o nome da exposição é Gravar os Sonhos do Mundo, porque eu acho que nossos ouvintes mereciam ouvir essa linda explicação. Sim, o João Pedro conta, Laila, que ele tem uma insônia de muitos anos e aí ele transformou a insônia, né, em parte do processo dele de trabalho, do processo de criação. E ele diz que enquanto a maioria de nós, né, está dormindo, quando nós estamos dormindo, ele está acordado e ele escuta melhor os sonhos do mundo. E aí a gente reuniu essa ideia do João Pedro trabalhando na madrugada, mas sobretudo trabalhando incessantemente, dia e noite e dia, com a perspectiva de estar à escuta dos sonhos do mundo, que é um lugar muito especial, não só para os artistas, mas para todas nós que precisamos aprender todos os dias a viver melhor e a viver do modo mais bonito que a gente possa imaginar. Você pode falar um pouco mais sobre a exposição Gravar os Sonhos do Mundo pra gente, sobre o processo de curadoria? Nós fizemos um trabalho, Nícia Borma, eu e Túlio Para Campos, de escutar o João Pedro. Nós temos uma relação com o João Pedro já de cerca de 2 décadas, desde quando o João Pedro vem morar em Fortaleza, final da década de 90, dos anos 90, comecinho dos anos 2000, em diferentes situações nós entramos em contato, né, em situação de encontro com o João Pedro. Então a gente tem uma troca que vem de muito tempo. Curadoria, nós pensamos, é um argumento, é uma linha norteadora, é uma linha de edição. Como mostrar melhor o que se quer mostrar de um artista ou de um tema ou sobre um tema e como estabelecer pontes, relações, como estimular encontros do artista, do pensamento do artista com os diversos públicos a partir das obras materializadas. Então, o Museu de Arte da UFC tem um lugar muito especial na vida do João Pedro, né? E a mostra tem desde a primeira matriz do João Pedro, feita em 1998, né? Tem uma matriz em pequeno formato, um Frei Damião que cabe na palma da mão, é uma pequena joia. É uma matriz da primeira leva de estilos do João Pedro. O João Pedro é um homem do Cariri,
cearense, ele nasce na zona rural de Palmirim, no sítio Bananeiras, em 64, mas já no ano seguinte, em 65, ele vai morar em Juazeiro do Norte. No começo da década de 80, 82, 83, João Pedro se torna cordelista, publicando seus versos em folhetos de literatura de cordel. Os folhetos quase sempre trazendo uma imagem de xilogravura na capa, né, como ilustração da capa. E em 1998, mais de 15 anos depois de se fazer cordelista, João Pedro, como ele mesmo conta, cansou de procurar, de pedir xilo a gravadores, a pessoas que faziam xilogravura, mulheres e homens que faziam xilogravura, e ele diz, eu mesmo vou fazer xilogravura. Então ele começa em 98 e já em 98 o professor Gilmar de Carvalho adquire uma matriz para o acervo do MAUC. Então a curadoria, a pergunta que você fez, foi no sentido de trazer o acervo do MAUC, a presença do João Pedro no acervo do MAUC, trazer o acervo a público, né, deixar esse parte do acervo em cartaz, em diálogo com o arquivo do artista. Certo. E por último, para finalizar, eu queria saber o que mais te impactou, te emocionou durante esse processo de curadoria e de exposição. Bom, nós tivemos alguns encontros na Casa Ateliê do João Pedro, e uma das tardes em que nós passamos com ele, justo no dia dos 60 anos do João Pedro, dia 11 de junho, o João Pedro ainda nos contava histórias que nós, em mais de 20 anos de convivência com ele, não conhecíamos, né? Mas talvez na trajetória do João Pedro, o mais impactante seja algo que o professor Gilmar de Carvalho, que é um encontro fundamental na vida do xilógrafo João Pedro, que o Gilmar de Carvalho percebeu muito cedo, já nos primeiros encontros com João Pedro, ainda cordelista, mas sobretudo vendo a garra, o ímpeto com que João Pedro vai se jogar para aprender a fazer xilogravura, como ele vai se tornar um aluno aplicado dele mesmo, né? Como ele vai insistir em aprender um ofício com 34 anos, 35 anos de idade, e como ele vai ser um trabalhador incansável, imparável, mesmo com um desenho de saúde física bem comprometido, né? João Pedro tem episódios muito graves de ruptura da saúde na trajetória de vida dele, tanto na passagem dos 40 para os 50 anos, como agora, ele teve um AVC em janeiro. Então, a produção do João Pedro é muito surpreendente pelo volume, pela capacidade de invenção, pela capacidade de dedicação, e aqui no acervo do MAUC tem verdadeiras joias públicas dele, né? A primeira matriz que aqui chegou, não exatamente por uma exuberância da matriz, mas pela inteligência dele de usar o mínimo que ele sabia para encontrar um resultado muito pertinente com o que ele queria dizer, que é essa matriz do Frei Damião, em que você tem muito mais preto do que branco, porque ele não sabia cavar, ele não sabia cavucar, ele estava experimentando algo pela primeira vez. E tem também a série de álbuns, o João Pedro sozinho fez mais de 50 álbuns de estilos. Alguns álbuns com 10 pranchas, com 12 pranchas, mas alguns, como o Iracema, a edição de 2005, com quase 40 pranchas, né? E ele varia muito de escala também. O Iracema de 2005, nos 145 anos de publicação da obra do José de Alencar, são tacos de madeira, são matrizes muito pequenas, né? De dimensões de 5x4, são muito pequenininhas, ele aproveitando todo o pedaço de madeira que ele encontrava, até o João Pedro que vai trabalhar em uma escala maior. Então, acho que o que impacta sempre quando a gente cruza com o João Pedro, quando a gente encontra com ele, quando a gente olha para a obra, para a trajetória de vida, é a capacidade dele de reinvenção permanente, né? Essa luta pela sobrevivência, que é um marco na nossa história de mulheres e de homens, trabalhadoras e trabalhadores no Brasil,
um país extremamente desigual, João Pedro vai trilhar isso, mas num campo mais delicado ainda, que é o campo do trabalho artístico, né? E ele usa tudo o que ele sabe. A banca itinerante que ele sustenta a família e que ele sustenta com a família, circulando nos espaços artísticos, nos espaços culturais, nos equipamentos culturais, nos eventos artísticos e culturais, nos eventos de outras áreas, é uma mostra dessa aplicação do João Pedro, não só à xilogravura, mas ao insistente e persistente e necessário ofício de viver. É isso, muitíssimo obrigada pela entrevista. Tivemos a honra de entrevistar também o ilustre mestre da xilogravura, João Pedro. Sou João Pedro Carvalho Neto, conhecido por João Pedro do Juazeiro. Cheguei aqui em 99, quando vim receber o meu prêmio no Salão Nome Rock da gravura, do desenho, né? Em primeiro lugar, xilogravura, Frei Damião, e fazia a primeira exposição individual no IFAM e um workshop na comunicação social. Fui trazido por Dr. Gilmar de Carvalho, um dos mais importantes nomes e pessoas ilustres que temos em nossa cultura e nossos escritos, né? E professor também, jornalista e tudo mais, né? Certo. Primeiramente, meus parabéns pela exposição belíssima que está aqui no museu. E eu gostaria de saber como é que você se sente vendo as suas obras, as paredes de esmalte, as paredes de esmalte lotadas das suas obras. Eu tenho que agradecer a vocês que compõem aqui o museu, que são pessoas importantes para mim e para todos nós, né? A Graciele, que é a diretora do museu, o Saulo também, são do museu, e a Isabel Gurgel, a Nícia Borma e Túlio para Campos, todos que trabalharam nesse trabalho. Bem, eu sou uma cria daqui, da UFC. Quando cheguei aqui no ano 2000, fixei residência, o Pedro Emar disse: João Pedro, fique aí tomando de conta da oficina e tirando suas impressões. Eu não tinha nenhum maquinário na época, eu fiquei por aqui. E ele, juntamente com Gilmar de Carvalho, ele me entregou a universidade completa para mim. Todos os professores me ajudavam e eu ilustrava o livro deles, como da Alexa Brasil também. Ela muito me ajudou, a Alexa Brasil ainda hoje ela me ajuda, né? Daniel Cardoso, o esposo dela, e os professores da época. E eu fiquei aqui das ciências sociais, da comunicação social, aqui na faculdade de design, né? Arquitetura, antes era somente arquitetura, e fiquei também na Casa Amarela e ali com frente. E eu fiquei esses anos todos, 24 anos aqui, fui criado pela UFC, e tudo quanto sou hoje, eu agradeço ao UFC e a vocês. A gente que agradece. E na sua opinião, o que mais se pode destacar na exposição? Tem algo da expografia que chegou a surpreender você pela maneira como foi exposta e pela maneira como foi apresentada ao público? A maneira como foi exposta está maravilhosa, porque eles se preocuparam em trazer o Patativa do Assaré. Esses quadros que são acervo daqui foram encomendados em 2009 por Pedro Emar e são quadros das poesias de Patativa do Assaré. Eles trouxeram os acervos daqui do museu, né? Que na época o professor Gilmar de Carvalho comprava as matrizes e doava para o museu. Pedro Emar também comprava do bolso dele algumas matrizes a mim, e alguns álbuns ele me comprou e doava para o museu. E o que está interessante é a xilotipia, que é uma nova xilogravura, do qual esses anos, 20 e poucos anos, eu venho fazendo. Vocês chamam de laboratório porque vocês são intelectuais, né? Eu sou um matuto, mas eu vinha fazendo minhas experiências e dei uma misturada de botânica
com a arte. E saiu a xilotipia, que é a impressão da madeira sem receber nenhum benefício. Como ela está crua, eu trago ela para trabalhar apenas com as cores. Então daí eu escrevi um livro, né, com o apoio e a ajuda do Mauro Gugel, da Expressão Gráfica. Eu venho editando alguns livros, né, porque no momento de 23 para cá eu parei com esse AVC, né, e o apoio de vocês, que ainda continua até hoje, a UFC me apoiando em meus trabalhos. Então a exposição ela está maravilhosa, porque vocês, a Graciela é museóloga, o Saulo também, né? Vocês são do museu, vocês entendem de arte, entendem de expressões artísticas, entendem também de como apresentá-lo. Então está maravilhosa. Chega a desejar ciúme o que vocês fizeram aqui. A gente agradece muitíssimo. Quais foram as suas principais referências artísticas no início da sua carreira? O que mais te inspirou a chegar no estilo próprio? Eu já iniciei com estilo próprio, né? Porque eu sou um autodidata. Eu não tenho conhecimento sobre artes, sobre pintura, desenho, eu não tenho nenhum conhecimento. Mas os anos, esses 20 e poucos anos, trabalhando aqui, ministrando a oficina, tenho mais de 50 oficinas, tenho exposições, e aqui o Gilmar sempre me proporcionava, cada primeiro semestre, eu ministrava uma oficina na comunicação social. Aqui no EREA, em outros mais, eu estava sempre ministrando a oficina. E esse estilo, é um estilo múltiplo que eu trabalho, porque eu trabalho com várias técnicas que são trabalhadas na minha estilogravura, porque eu necessito repassar esse conhecimento técnico para o povo. E chegar também ao que o aluno pede, né? Eu aprendi muito com vocês, foi ensinando que eu aprendi. E só se aprende ensinando. Nunca chega a ser mestre, você sempre é aprendiz por toda a vida. E muita gente se pergunta sobre o futuro da estilogravura. E é interessante ver o seu filho, o Alisson Carvalho, aqui presente, fazendo demonstração do ofício que é tão a marca do pai. Além de Alisson, que outros artistas da estilogravura você tem acompanhado? Nós temos várias pessoas aqui em Fortaleza que trabalham com a estilogravura. E o Alisson é um repasse de conhecimento. Minha família toda trabalha com a estilogravura. Todos fizeram e fazem estilogravura. Eu estou sempre repassando o conhecimento. Como atualmente, ontem à noite eu me cortei fazendo uma estilogravura. Estou trabalhando em uma, mas é esporádico o meu trabalho, porque agora dificultou muito. Eu estou sem o controle do lado esquerdo e também do lado direito. Isso dificultou muito. Mas o repasse de conhecimento está ótimo e sempre esteve ótimo, porque a minha vida toda foi ministrando na oficina. E vocês me proporcionaram também essa oportunidade de estar sempre repassando o conhecimento da estilogravura. A gente agradece muitíssimo pela sua entrevista e pela sua presença e por você repassar esse conhecimento para a gente, porque essas obras são belíssimas e nos inspiram muito. Não, eu acho que é o contrário, minha filha, porque de vocês eu vivo absorvendo, ainda mesmo torto, né, velho, torto, eu estou absorvendo conhecimentos, né? E vocês me criaram aqui como o João Pedro Juazeiro, como cortador de madeira. E ainda estão proporcionando a minha estabilidade aqui, são 60 anos de vida. Quer dizer, as pessoas têm vergonha de procurar vocês. Nós necessitamos de vocês, a cultura necessita de vocês, a tradição necessita de vocês. E o Malker, ele é portas abertas para todos. Nós só temos a agradecer à Universidade Federal do Ceará. A gente agradece muitíssimo. Muito obrigada pela entrevista. O que rola no Malk?
E se você chegou até aqui, parabéns! Nós ficamos muito felizes com a sua presença. No mês de julho, o nosso amado museu promoveu o evento Férias no Malc. E a tradição foi mantida, em novo formato, um pouquinho mais enxuto, devido ao fechamento temporário do museu, durante o período de greve unificada dos servidores. O projeto foi adaptado para uma versão menor, e sem a convocatória de propostas, como nas edições anteriores. Tudo para conseguirmos oferecer esse gostinho de férias com arte, educação e cultura. O Museu de Arte da UFC lançou o evento Férias no Malc, curta edição, que ocorreu durante os dias 19 a 26 de julho, contando com instalações artísticas para bebês e crianças pequenas, oficinas e workshops de desenho, além de rodas de conversa para jovens e adultos. E falando no workshop de desenho, ele foi ministrado pelo professor Galber Rocha e tinha a temática Desenho da Figura Humana, o dorso. Durante o evento, o ministrante apresentou técnicas, procedimentos e materiais de desenho durante o estudo analítico do corpo. O projeto ele tem uma estrutura fundamental não só para a formação na educação da arte, mas também para a formação dos jovens que querem ser profissionais e trabalhar com arte. Então, a estrutura do nosso trabalho é sempre voltar para técnicas, procedimentos e materiais. Independente do que for ser trabalhado, se é a estrutura do corpo, ou desenho de perspectiva, ou então a estrutura de uma natureza morta, técnicas, procedimentos e materiais como ferramentas para o desenho acadêmico. A estrutura ela se dá através do material seco, utilizando luz e sombra, utilizando tonalidade, utilizando enquadramento, composição e os outros elementos que fazem parte do estudo acadêmico. Inclusive, a importância de trabalhar essa ferramenta dentro de um espaço como o Museu da UFC, ela é fundamental e tem uma simbologia importantíssima. Porque aqui é o espaço de se estudar arte, aqui é o local de fazer arte, aqui é o local de discutir arte, aqui é o local de aprender técnica, a estudar, a trabalhar as camadas da aprendizagem da arte. E também aqui é o local para discutir sobre isso, contradizer, colocar opiniões divergentes. Esse é o espaço do Desenhando no Museu, que é aberto na Universidade Federal. Triste, caros ouvintes, mas o momento de despedida tem que chegar a 1 hora. O nosso episódio já está chegando ao fim, mas calma, muita calma nessa hora, que ainda temos mais um quadro. Como vocês já sabem, no quadro Malcadianas Indicam, nós trazemos para vocês algumas indicações artísticas que se relacionem com o tema tratado no episódio. Inspiradas pela coragem que as mulheres cearenses têm de se impor, conquistar espaço e mostrar quem são, resolvemos trazer a música Ser, da talentosíssima artista nipo-nordestina Regina Kinjo, com composição de Fernanda Beiux e Luiz Felipe Gama. Ser a flor que brota, a chuva que cai, ser o vento que sopra, ou a borboleta que do casulo sai. Ser as brisas de abril, ser o céu, o chão, ser a inventora de coisas mil, ser o sim, dizendo não. Ser nessa vida o doce perfume, não hesitar. Ser minha terra querida, o sol de Paquetá. Ser Julieta, escolher meu, ser ideia, xereta, enfim, ser eu. Ser a flor que brota, a chuva que cai, ser o vento que sopra, ou a borboleta que do casulo sai. Ser as brisas de abril, ser o céu, o chão, ser a inventora de coisas mil, ser o sim, dizendo não. Ser nessa vida o doce perfume, não hesitar. Ser minha terra querida, o sol de Paquetá. Ser Julieta, escolher meu, ser ideia, xereta, enfim, ser eu.
Ser a flor que brota, a chuva que cai, ser o vento que sopra, ou a borboleta que do casulo sai. Ser as brisas de abril, ser o céu, o chão, ser inventora de coisas mil, ser o sim, dizendo não. Ser nessa vida o doce perfume do exedar, ser minha terra querida, o sol de Bagdá. Ser Julieta, escolher meu Romeu, ser ideia, xereta, enfim. Ser Julieta, escolher meu Romeu, ser ideia, xereta, enfim. Ser Julieta, escolher meu Romeu, ser ideia, xereta, enfim. Ser eu. Que música linda, né, galera? Os nossos artistas arrasaram demais, né? São muito incríveis mesmo. Mas, infelizmente, chegou a hora de dar tchau. Beijão, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Mua! Esperamos que vocês tenham curtido bastante o episódio de hoje. E caso queiram deixar alguma sugestão para os próximos episódios, podem entrar em contato pelas redes sociais do Malk ou pelo e-mail malkpodcast@ufc.br. Malcadianes é um projeto da temporada 2024 do Malk Podcast, uma iniciativa do Museu de Arte da UFC, viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. O roteiro e a produção desse episódio são de Giovana Carvalho e Laila Dantas. A coordenação e orientação do projeto ficam a cargo de Regis Torquato Tavares.